Pai, cumpra em nós toda a sua vontade, todo o seu querer, todos os teus planos e projetos para a nossa vida, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus bem forte. Graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. E Ele faz muito mais além. Basta você crer na palavra, basta você acreditar nele. Senta por alguns minutinhos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos praticar a nossa fé, amém? E eu quero que você dê todo o crédito para a palavra, porque quanto mais você aprende da palavra de Deus, maior será a sua fé. A Bíblia ela fala que a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais você aprender da palavra de Deus, maior vai ser a sua fé. E quanto maior será a sua fé, maior também será a sua bênção, a sua vitória. Amém? Não importa a dificuldade, né? Não importa que tipo de problema você vai enfrentar, porque com a sua fé na palavra, você vence qualquer situação, vence qualquer problema. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 36. É um versículo bem conhecido, a gente precisa estudar um pouquinho mais. Como diz o apóstolo Paulo, não vos canso de vos falar as mesmas coisas, porque é para a vossa segurança. Amém? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais. Hebreus 10, 36 vai dizer assim, ó, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, preste atenção nisso aqui. Aqui o escritor de Hebreus, ele já começa falando algo muito importante. Nós necessitamos de paciência. Pastor, eu sou uma pessoa muito paciente. Preste atenção. Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho paciência, pastor. Mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, tem gente que não tem paciência. Não tem paciência para cumprir a vontade de Deus, para ver a promessa de Deus se cumprir sobre ele, ou sobre ela, né? Nós precisamos ter paciência. Essa paciência aqui também pode ser traduzido como perseverança, de você perseverar, de você não voltar atrás, de você não desistir, de você continuar, permanecer, entende? É isso que Deus quer que nós venhamos fazer, ter a paciência para permanecer fazendo a vontade de Deus. Irmãos, quantas pessoas você não vê por aí que começam a buscar a Deus, a ter uma caminhada com Jesus, e depois, no meio do caminho, você vê que a pessoa desanima, né? Já começa a faltar muitas vezes, né, no culto, na igreja, né? Já não ora mais como orava antes. E tem gente que nem na igreja vem mais, não é verdade? Tem pessoas que nem aparecem mais na igreja, porque não tiveram paciência para saber esperar. Ah, pastor, fiquei tanto tempo orando, clamando, buscando, e eu não vi diferença nenhuma. Tenha paciência. Saiba esperar o tempo de Deus, o tempo certo. A Bíblia diz que existe um tempo e um modo certo para todo propósito debaixo dos céus. Entende? Então, se tem um tempo, e um modo certo, eu tenho que ter paciência para saber esperar e agir do modo certo. Tem que fazer do jeito correto. Já viu aquela pessoa que ela vai no banco para... Hoje em dia não tem muito, hoje mais é no aplicativo, né? Mas a pessoa vai na fila do banco e fica lá esperando. E fica esperando. Quando está perto de chegar a vez dela, ela pensa, volta outro dia, não é assim? Volta outro dia. Porque não teve o quê?
Paciência para esperar. Aí no outro dia ela volta, ela pensa, a fila vai estar menor, e a fila está igual. Ela vai ter que passar por aquilo tudo de novo. Porque não teve paciência para poder esperar o tempo, a hora certa, o momento certo. E tem gente que faz a mesma coisa com a palavra de Deus. Tem gente que faz a mesma coisa com a vontade de Deus. Ela aprendeu a orar, ela aprendeu a determinar. É a vontade de Deus. Amém? A Bíblia nos ensina, tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí a pessoa determina no nome de Jesus. Não, Deus disse que se eu determinasse no nome de Jesus, Ele vai fazer, então eu vou determinar. E ela determina, e ela ora, e ela busca. Aí chega um momento que ela fala, já determinei tanto, eu acho que não vai acontecer. Ela não está tendo paciência para continuar determinando. Pastor, mas até quando? Até a hora que o milagre acontecer. Não é isso que diz a palavra? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, primeiro eu vou me sujeitar a Deus, eu vou obedecer a sua palavra, eu vou seguir a sua direção, eu vou fazer a sua vontade. Por quê? E depois eu vou resistir ao diabo é uma vez só? Não. Resistir ao diabo é vamos supor, uma semana? Não, até ele fugir. Você está entendendo? É como um exército inimigo que vem para invadir o Brasil. O exército do Brasil vai fazer o quê? Oferecer resistência. Mas eles vão lá e vão lutar um dia, estamos cansados, não aguento mais essa batalha, vamos parar. Não, eles têm que continuar resistindo. Até o inimigo pensar, poxa, a gente não vai conseguir invadir esse país de jeito nenhum, vamos voltar. Vamos cair fora daqui, não vai adiantar, a gente está só perdendo pessoas, estão morrendo gente aí, a gente não está avançando, não está progredindo, não está acontecendo nada. Você está entendendo? O inimigo vai ter que recuar. Ele vai ter que voltar atrás. E a mesma coisa na vida espiritual, meu irmão. Eu tenho que continuar resistindo, tendo paciência, continuar obedecendo a palavra, continuar fazendo o que Deus me mandou fazer, fazendo o que Jesus me ensinou a fazer. Porque não adianta nada eu buscar Deus, querer que Deus me abençoe, mas não fazer o que Deus me mandou fazer. Não seguir a palavra de Deus, porque ele diz aqui, necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade não é a minha vontade nem a sua, é a vontade de Deus. É isso que eu tenho que fazer. O erro de muitas pessoas é o quê? Elas querem insistir, elas têm paciência em insistir na sua própria vontade, mas na vontade de Deus ela não tem paciência. Quando Deus fala para a pessoa determinar, para ela orar, para ela ficar firme, ela ora e determina por um tempo, depois ela desiste, depois ela desanima. Entende? Tem que permanecer, tem que ser paciente, fazendo a vontade de Deus, não a minha vontade. Porque a minha vontade, muitas vezes, é parar de orar, não é assim? Você não tem vontade, muitas vezes, de buscar Deus, de determinar, às vezes você não está com aquele desejo de combater o mal. Você estava? Não, nem é toda vez que você está. Com aquela fé, com aquela coragem. Mas mesmo assim, eu tenho que continuar tendo a paciência de obedecer essa palavra, de partir para cima do mal, de avançar para cima do problema, de determinar, de mandar ele embora, em nome de Jesus. Tem que ter paciência. Entende? Às vezes a pessoa está enfrentando um problema que às vezes levou anos para chegar no nível em que está. Não é assim? Foi de pouquinho em pouquinho, foi ganhando território, até que se tornou o problema que é hoje. E a pessoa quer resolver no estalar de dedo, num piscar de olhos. Seja paciente, entende? Tem problema que não vai se resolver assim, num estalar de dedo, num piscar de olhos. Tem problema que você vai ter que insistir um pouco mais. Já viu aquela passagem bíblica que diz assim? Pedi e dar-se-vos, buscai e achareis. Mas você já percebeu que diz assim, primeiro pedi e dá-se-vos-á. Se pediu, não deu certo, o que eu tenho que fazer? Buscar. Buscar demanda um pouquinho mais de tempo, não demanda? Um pouquinho mais de cuidado, de paciência. Você vai ter que buscar com um pouco mais de diligência. Perdão.
com um pouco mais de diligência. Amém? Você vai ter que buscar. Você vai ter que se dedicar um pouco mais. Até você poder encontrar. Alguém já perdeu alguma coisa dentro de casa e demorou para encontrar? Aconteceu isso diversas vezes comigo, com a minha carteira, com a chave do carro. E quando eu ia procurar, estava no meu bolso ainda, né? Misericórdia. Mas é aquele, você fica procurando, onde é que eu deixei essa chave? Onde é que está? E fica procurando. E você tem que buscar, até encontrar. E na vida espiritual não é diferente, meu irmão. Seja paciente, obedeça a palavra, continue buscando, continue clamando, continue meditando na palavra de Deus, continue vivendo da fé. Não é isso que nós estamos aprendendo com o pastor Jefferson? Que o justo viverá da... Então, continue vivendo a fé. Continue praticando a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo acontecer. Você não está vendo o negócio diante dos seus olhos melhorar. Mas você continua crendo porque está escrito na palavra de Deus que vai acontecer, que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Entende? Isso é viver da fé. Então, você vai continuar vivendo a fé até o milagre acontecer. Eu tenho que continuar fazendo a vontade de Deus, porque senão eu não alcanço a promessa. O erro das pessoas é achar que ela vai fazer do jeito que ela quer e Deus vai abençoar. Já viu aquele tipo de pessoa que ela vem para a igreja com um pensamento formado? Não, eu vou lá e a respeito desse assunto, Deus vai dar uma palavra, o pastor vai pregar e vai concordar com aquilo que eu estou pensando. E aí ela vem na igreja e o pastor prega o oposto daquilo que ela estava esperando ouvir. Porque não era a vontade de Deus, era a vontade dele ou dela. Está entendendo? Por isso que não dá certo. Por isso que as pessoas ficam frustradas. Porque elas vêm na igreja esperando que Deus apoie a vontade deles e não a vontade de Deus. E Deus vai ir de acordo com a sua vontade. Mas por que Deus não pode mudar, pastor? Porque o caminho da bênção é o caminho de Deus, não é o meu caminho. A Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim de todos eles são os caminhos de morte. Então, como é que eu vou continuar num caminho que eu acho que vai dar certo, mas que é certeza, garantia de que é caminho de morte? Que vai dar errado, que não vai dar certo. Como que eu vou continuar num caminho que é garantia de que eu não vou conseguir alcançar nada, que eu vou só me frustrar? Se o caminho de Deus é garantia de que eu vou ter vitória. Você entende? Tem gente que gosta de viver pelo achismo. Não, eu acho que esse aqui é melhor, eu acho, mas Deus não acha, Deus tem certeza. Essa é a diferença do nosso caminho para o caminho de Deus. Deus te dá garantia, te dá convicção, te dá certeza de que vai acontecer. O seu caminho é você acha, você presume, você deduz, mas você não tem certeza. Você entendeu a diferença? Então, eu tenho que fazer a vontade de Deus, não a minha. Por exemplo, às vezes tem gente que Deus já está falando há muito tempo. Olha, perdoa. A Bíblia diz assim: se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que estás nos céus também perdoe as vossas ofensas. O que é isso, pastor? Quer dizer que se eu não perdoar, não vou ser perdoado por Deus? Exatamente isso que a Bíblia está falando. Que quando você retém aquela mágoa, aquele ressentimento no coração, quando você vai diante de Deus, Deus me perdoa, e você também não recebe perdão, porque você também não praticou o ato da misericórdia. Como é que eu vou querer misericórdia se eu não pratiquei misericórdia? Você está entendendo? Não, pastor, que isso? Teve uma pessoa que falou uma vez assim: não, esse negócio de perdoar é só para os pastores. Daí eu peguei a Bíblia e falei: engraçado, mas aqui não diz perdoai, ó vós pastores, ó vós obreiros. Está dizendo que se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai. É para todo aquele que crê na palavra. Quem crê na palavra de Deus? Então, eu e você, quando nós lemos essa palavra, nós temos que perdoar. Aí Jesus fala isso. Aí a pessoa fala: não, pastor, tem que entender que o que essa pessoa fez para mim é algo que não tem perdão. Não tem perdão.
Mas peraí, quantas coisas eu e você fizemos que também aos nossos olhos não teria perdão diante de Deus, mas toda vez que a gente se arrepende e confessa os nossos pecados, Ele também não perdoa? Por que eu vou fazer? Não, mas Ele é Deus, Ele é diferente. Mas quem é filho de Deus? Levanta a mão de novo, quero ver os filhos de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Você é um filho amado? Você quer ser um filho ou uma filha amada de Deus? Você tem que imitar a Deus. Se Deus perdoa, perdoe você também. Amém? Ah, pastor, mas não é fácil. Eu não estou dizendo para você que vai ser fácil perdoar. Você vai chegar, a pessoa magoou você hoje, amanhã você perdoa. É assim? É assim? Não, não é assim, não. O José, lembra do José do Egito? Para ele poder perdoar, a Bíblia fala que depois que o filho dele nasceu, o primeiro filho dele, ele chamou de Manassés, que no idioma dele significa, né, Deus me fez esquecer. Deus, ele teve que buscar a Deus, ele teve que compreender Deus, ele teve que se colocar diante dele, se encher da presença de Deus, para Deus fazer ele esquecer tudo o que aconteceu na casa do pai e todo o trabalho que ele teve na terra do Egito, para ele poder perdoar todas as pessoas que fizeram mal para ele, porque os irmãos venderam ele como escravo. E a vontade de Deus é que nós venhamos fazer o quê? Perdoar. Se José, no Antigo Testamento, pelo poder de Deus, obedecendo a palavra, conseguiu perdoar, por que nós hoje, que temos melhores promessas, melhores bênçãos, vivendo no Novo Testamento, não podemos fazer a mesma coisa? Está entendendo? Então, essa é a vontade de Deus. Aí a pessoa fica, não, eu não vou fazer isso, Deus não está falando comigo, acho que eu errei. Não, Deus não erra. Amém, irmãos? Deus jamais errou e jamais vai errar. Ele não falha. Se Ele te deu a palavra, é porque é para você fazer. É a vontade dEle para a sua vida. Então, faça a vontade de Deus. Eu conheci uma história de um irmão que, por causa de mágoa, ele não perdoou um familiar dele, ele ficou doente, ficou enfermo. O pastor chegou lá no hospital e falou, irmão, você tem mágoa de alguém? O pastor não sabia o que estava acontecendo, mas ele foi direcionado por quem? Por Deus. Irmão, você tem mágoa de alguém? Ele falou, pastor, eu tenho. Então perdoa, irmão, libera o perdão. Ele não liberou o perdão, pois o irmão não resistiu e morreu. Porque não quis liberar um? Que isso, pastor, que exagero. Você acha que é exagero? É verdade, é real. A Bíblia não é mentira. A Bíblia é verdadeira. É a palavra, é a verdade. Se eu quero ver a promessa de Deus se cumprir sobre a minha vida, eu tenho que ter paciência para fazer toda a vontade de Deus. Para cumprir toda a vontade de Deus. Tem um texto bíblico que ele mostra que se a gente não fizer a vontade de Deus, a gente não vê o milagre acontecer, né? Isso ficou bem claro. Lembra da transformação da água para o vinho? Vocês lembram ou não? Abre lá esse texto para nós, faz favor. Acho que é Evangelho de João, se não me engano. Ou no capítulo... Eu não lembro agora o capítulo e o versículo. Capítulo o quê? Capítulo 4? Veja se é João, capítulo 4. Quatro o quê? Está na tela? Olha lá. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer... Não é esse não, irmãos. Não é esse não. É a passagem que Jesus transformou a água em vinho. João 2. Isso. Agora nós acertamos. Nós não tinha combinado, né? Depois nós combinamos direitinho. João capítulo 2. Abre lá para nós. Lembrando então, vamos lá? E ao terceiro dia,
fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: o que ela disse? Fazei tudo quanto ele vos disser. Preste atenção aqui agora. A mãe de Jesus chegou e falou: olha, acabou o vinho. Jesus falou: o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha? Por que não era chegada a hora de Jesus ainda? Porque logo em seguida ele fez o milagre da transformação da água para o vinho. Mas por que ainda não era chegada a hora de Jesus? Porque não tinham pessoas dispostas a seguir o que ele ia dizer. Quando eles entenderam que eles precisavam seguir a orientação de Jesus, a palavra que ele ia dizer, aí o milagre aconteceu. Porque, eles fazei tudo quanto ele vos disser. Aí Jesus vai falar, vocês vão pegar a água, vocês vão colocar nessas talhas de água aqui, vocês vão tirar um pouquinho e vão levar lá para o mestre-sala. E eles fizeram exatamente como Jesus falou. Eles sabiam que ele estava levando o quê para o mestre-sala? Água. Mas quando o mestre-sala provou, era vinho. Vocês entenderam? O milagre aconteceu porque eles fizeram a vontade de Jesus. Eles seguiram exatamente o que Jesus mandou eles fazer. Quando você segue a palavra de Deus, quando você executa a vontade de Deus para a sua vida, aquilo que Deus tem falado para você fazer, quando você obedece, com certeza você vê o milagre acontecer. Amém? E você tem que ter paciência, né? Porque a Maria chegou toda afoita, toda afobada. Não tem mais vinho. Jesus falou: não tem nada contigo. Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ainda não é hora de operar. Por quê? Porque não tinha ninguém fazendo a vontade dele ali ainda. Quando eles se puseram a fazer o que Jesus ia falar, aí o milagre aconteceu. Amém, irmãos? Tenha paciência para fazer, para cumprir, para obedecer a palavra de Deus. Não tenha pressa, irmãos. O problema é que as pessoas hoje em dia se tornaram muito imediatistas. Que é tudo de imediato. Não é ou não é assim? Chega num lugar para receber um atendimento, quer ser atendido logo. Não quer ficar esperando, né? Eu já vi casos de pessoas até destratar funcionários, né? Coitado do funcionário fazendo o trabalho que tinha que fazer e ter que receber uma pessoa que estava com pressa, porque não sabia esperar. Não teve paciência. E a pessoa que estava gritando achava que estava no direito de gritar com o outro. Você está entendendo? Como isso é ruim? As pessoas hoje em dia são muito imediatistas. Teve um homem na Bíblia que também não teve paciência e perdeu a bênção. O nome dele é Esaú. Não precisa abrir lá não, depois você vê a história dele. Lá em Gênesis, né, vai mostrar a história de Esaú e de Jacó. Jacó estava preparando a comida bem gostosinha, bem, né, que tava aquele, sabe quando você tá com fome, você chega em casa, aquele cheirinho de comida bem gostoso, bem agradável. Parece que a fome até aumenta, né? Não é assim? Parece que a fome até aumenta. Aí estava lá o Esaú, chegou em casa cansado, porque foi caçar e não conseguiu nada. Já chegou derrotado em casa, né? Não conseguiu nada. Né? Aí chegou e falou: olha, dá um pouquinho desse comer. Aí o Jacó, que não era bobo nem nada, falou: então, você quer comer? Promete para mim que você vai me vender a sua primogenitura. Que isso, pastor? Não tem como vender primogenitura. Não, porque o Jacó não foi o primeiro. Quem foi primeiro foi Esaú. Não, mas pois é, não tem como vender isso. Mas naquela época, o primogênito recebia uma bênção. Entende? E era essa bênção que o Jacó estava querendo. Se você me vender a bênção da primogenitura, eu te dou esse de prato de comer. Aí o Esaú: eis que estou a ponto de morrer de fome. Irmão, alguém fica a ponto de morrer de fome um dia sem comer? Hã? Não, irmão.
Ninguém morre de fome porque ficou um dia sem comer. Está entendendo? Não morre. Mas ele estava exagerando. Por quê? Porque ele queria naquela hora, ele só pensou naquele momento. Ele não pensou no depois. Ele foi lá e trocou. Aí quando chegou no dia lá de dar a bênção para o primogênito, né? O Isaac, que era o pai deles, né? Estava já meio ceguinho, né? Não estava enxergando direito. O Jacó pegou pelo de ovelha, porque o Esaú era mais peludo que ele, né? Pegou uns pelos de ovelha, colocou ali no rosto, no corpo. Aí chegou perto do pai, o pai passou a mão, pô, esse aqui é o Esaú, então é esse aqui que vai receber a benção. E quem estava recebendo a benção? Jacó. Recebeu a benção e foi-se embora, irmão. Saiu lá com a benção na mão. O Esaú chegou e falou, não, teu irmão veio antes aqui, se disfarçou de você e foi-se embora com a tua benção, não tem mais nada para te dar. Não tem nada, não tem mais nada, você perdeu a sua benção, já era. O Jacó levou-se embora. Está entendendo? Pastor, o que isso tem a ver? Porque ele trocou a bênção dele, porque ele queria satisfazer a vontade dele, que era, ele poderia ter esperado mais um pouquinho, ele mesmo preparado o prato, e depois ir lá e receber a bênção de Deus. Está entendendo? Mas não quis. Foi imediatista, queria de imediato comer um prato de comida e trocou a bênção de Deus. E tem gente que faz a mesma coisa. Porque quer as coisas de imediato, quer que acontece agora e não está nem aí para a palavra de Deus. Às vezes prefere fazer o que é contra a palavra, fazer o que é pecado para conseguir o que quer, do que esperar a palavra de Deus, o poder de Deus entrar em ação para produzir o milagre. Não tem paciência, é imediatista. Quer tudo de imediato e não alcança coisa nenhuma. Que o Esaú ficou sem a benção. E depois ele queria matar o Jacó. Mas quem que vendeu a benção? Foi ele. Ele vendeu a benção, depois queria matar o Jacó, porque o Jacó pegou a benção dele. Ô irmãos, aí, né? A Bíblia diz assim, visto que não amaste a benção, ela se apartará de ti. Foi o que aconteceu com Esaú, ele não amou a benção. Ele amou o presente momento de satisfazer a sua vontade de comer. E tem muita gente que faz isso, que não está amando a bênção de Deus, que não está fazendo a vontade de Deus, quer satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio caminho, a sua consciência, quer satisfazer o seu próprio conhecimento e não quer saber de viver o conhecimento e a vontade e a verdade de Deus. Mas quer a bênção. Quer ou não quer? Quem quer a bênção de Deus? Eu vou levantar as duas mãos porque eu também quero. Amém? Mas para isso, eu preciso ter paciência para fazer primeiro a vontade de Deus. E aí sim, eu alcanço a promessa. Caso contrário, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou ver outras pessoas ser abençoadas, mas eu não vou alcançar a promessa. Ela vai estar longe de mim. Por quê? Porque eu não fiz a vontade de Deus. Porque eu não obedeci a palavra. Eu tenho que determinar? Vou determinar. Eu vou viver da fé, então eu tenho que viver da fé. É fácil fazer isso? Claro que não. Não é fácil. Mas Jesus não disse que seria fácil. Perdão. Você não vê Jesus falando que o caminho que leva à vida é o caminho largo e espaçoso. Você vê Jesus falando isso? O caminho que leva à vida é como? É apertado, é estreito, ou seja, é difícil de passar. Ou seja, o caminho da palavra de Deus é complicado? É complicado. É difícil? É difícil. Mas se você passa por ele, se você faz a vontade de Deus, você alcança a vida, você vê as promessas se cumprir, os milagres acontecem, o impossível se torna possível, as bênçãos de Deus vêm sobre você e te alcança. Amém? É isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Mas eu preciso aprender a fazer a vontade de Deus e ter paciência para que aquilo aconteça na minha vida. Para que aquilo se torne real. Eu tenho que ter paciência para continuar obedecendo, para continuar fazendo o que Deus me mandou fazer. E aí a bênção acontece. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Vive essa verdade. Vamos praticar a fé?